Nós estamos iniciando hoje uma nova série de mensagens. Nós encerramos domingo retrasado, domingo passado meu colega Samuel esteve aqui, e hoje nós estamos iniciando a nova série de mensagens que nós estamos intitulando como tema, uma fé que vale muito viver. Esse é o tema da série, uma fé que vale muito viver. Eu não sei se você já ouviu frases como essas: irmão, vai na fé, não pensa muito não, ou você crê ou não crê. Talvez você já tenha ouvido a frase, você tem fé? Se você tiver fé, Deus vai fazer. Agora, há outras frases mais sérias ainda, de alguns que chegam e dizem assim, olha, abandone sua razão para entender o que Deus quer de você e para você. Pare de se ater ao seu entendimento se quiser viver uma vida cristã mais rica. E aí vai engrossando ainda, pior, deixe de raciocinar e ouça o Espírito. Essa é a ideia de algumas pessoas no meio evangélico, no meio religioso em geral. Esse tipo de frase gera uma crença que ela faz parte de todas as religiões. E ela vem como uma erva daninha, melhor utilizando a expressão, como uma praga, toda praga é maldosa, ela vem infestando também o meio evangélico. Essas expressões de uma fé que não é a fé bíblica, mas ela é confundida com uma expressão que, se você não ouviu, vai ouvir hoje, chamada fideísmo. Muitos têm confundido fé com fideísmo. E fideísmo é uma frase que vem do latim, que vai tentar explicar essa questão dessa crença que as pessoas, muitos acabam tendo. É uma doutrina religiosa que prega que todas as verdades, tanto metafísicas quanto morais, religiosas, como a existência de Deus, a justiça divina, a vida após a morte, a imortalidade. Olha o que eles dizem, que tudo isso é inalcançável através da razão. E só serão compreendidas por intermédio da fé. Não sei como, mas eles conseguem pensar isso. Ou seja, essas pessoas que têm vivido um fideísmo disfarçado de fé, elas rejeitam todo o emprego da razão no exercício da fé. Ela prega que a crença religiosa não deve ser apoiada na razão. O único atributo de que necessitamos é a fé e nada mais. Talvez alguns de nós possamos dizer assim, mas até a Bíblia fala em Mateus 21, 22, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo ou tendo fé, recebereis. Talvez outros possam dizer assim, Mateus 17, 20, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá. Tiago 5,16, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Tiago 5,15, a oração da fé salvará o enfermo. Marcos 5,34, filha, a tua fé te salvou. Tudo isso é Bíblia, inegavelmente. Sabe qual que é o problema? É tratar esses versículos isoladamente fora do seu contexto. Esses versículos isolados vai gerar uma hermenêutica equivocada, decisões equivocadas e certamente vai viver frustrações. Quero fazer uma pergunta para você e para mim, na verdade duas. O que é fé para você? Segunda pergunta, o que é fé bíblica? Título da mensagem de hoje, a fé cristã sem fideísmo. Repete comigo, por favor. A fé cristã sem fideísmo. Abra sua Bíblia comigo no texto básico de hoje. Palavra de Deus, carta aos Hebreus, capítulo 11, versículos 1 a 12. Eu mencionei aqueles tantos textos na introdução, porque serão os textos que nós vamos pregar nas próximas mensagens dentro da série. Vamos entender melhor o que é esse grão de mostarda, essa fé, esse tamanho. O que é esse negócio de dizer para o monte, morre para lá, para cá. O que é a tua fé te salvou e te curou. Mas isso tudo nas próximas mensagens, dentro do seu contexto. Hoje nós vamos começar com um texto clássico da fé, que é trabalhado em Hebreus 11, versos 1 a 12. Deixa sua Bíblia aberta, fecha os olhos, vamos orar mais uma vez. Deus, tem misericórdia da minha vida, da vida dos meus irmãos e irmãs aqui, daqueles que nos ouvem pela internet. E que a tua palavra encontre lugar na nossa mente e no nosso coração.
Usa-nos, ó Deus, com graça e misericórdia. Dependemos totalmente da iluminação do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Acompanhe a leitura, Hebreus 11, versos 1 a 12. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador do que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. A fé cristã sem fideísmo. Primeiro destaque que eu quero trazer para mim e para você é a definição de fé. E não é a sua definição e a minha definição, não é a definição de nenhuma outra pessoa. Porque às vezes nós temos, muitas vezes, a ousadia de dizer assim, a minha fé é assim. A minha fé é essa, você pode ter essa fé, mas a minha é essa. Não existe a sua fé e a minha fé. Existe a fé bíblica. E eu peço que você preste atenção como ela é definida de uma maneira clara para a gente aqui. No versículo 1, a fé ela é definida como certeza, esperança, convicção. Vou repetir, a fé é definida no versículo 1 como certeza, esperança e convicção. Mas espera aí, de algo que não se sabe? De fatos. Embora não se veem, mas de fatos. Volte seus olhos ao verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que se não veem. Mas o que o autor aos Hebreus está dizendo é, a nossa fé, ela é uma certeza, ela é uma esperança, ela é uma convicção, mas em fatos. Que em algum momento fora prometido a você e a mim. E fora prometido por um Deus que tem poder para realizar isso a mim e a você. Então a definição de fé é certeza, esperança e convicção de fatos. Não é de algo como tiro no escuro, não é algo incerto, mas é de fatos. Versículo 3, agora vai falar aqui como que deve ser a sua e a minha fé. Uma coisa é definir fé, agora a questão é como eu e você vamos vivenciar essa fé. Olha o verso 3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Vou tentar ser um pouco mais claro aqui, como que deve ser a sua e a minha fé. Quando o autor aos Hebreus está escrevendo no verso 3, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, sem dúvida alguma, o autor aos Hebreus leu Gênesis. Sem dúvida alguma, o autor aos Hebreus está chamando essa comunidade a qual ele escreve essa carta para a narrativa de Gênesis. Ou seja, o autor está dizendo assim, eu tenho fé, eu creio na fé,
que o mundo não é uma evolução, não é uma explosão, não veio do acaso. Eu tenho fé que o mundo é criado por Deus. E aí qual que é a questão? Quando alguém te perguntar, por que você é criacionista? Por que você de fato tem fé que o mundo é criado por Deus? Porque eu tenho fé, pronto e chega, basta a minha fé. Não é isso que o autor está dizendo aqui. O que o autor está dizendo é, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. O autor está dizendo assim, a minha fé é calcada na narrativa de Gênesis capítulo 1. A minha fé é calcada na narrativa da palavra de Deus, que lá está escrito, onde um dia eu li, que Deus é o Criador do universo. Então a tua fé e a minha fé, depois que nós a definimos como certeza, esperança e convicção, mas é sobre fatos. E nesse caso aqui, na narrativa de Gênesis. Verso 2, volte seus olhos à palavra de Deus. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. O autor aos Hebreus percebe que há um problema de fé nessa comunidade. E ele fala assim, pera lá, se para definir fé e tentar explicar está difícil, vou dar alguns exemplos para vocês. Eu vou dar modelos de homens e uma mulher bíblica do que é fé. Então nós temos aqui no verso 2, que diz, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Então vamos ver aqui, capítulo 11, versículo 4 a 13, traz um nome e o fato. Presta atenção, vou repetir. Do versículo 4 ao 13, eu sei que você deve ter lido várias vezes esse texto, hoje eu te convido a fazer uma releitura um pouquinho mais aprofundada nele. Do versículo 4 ao 13, traz o nome, mas não apenas o nome, traz o fato de cada um deles que viveu a fé. Vejamos esses modelos de gente e vejamos esses modelos de fé. Verso 4, olhe para a palavra de Deus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício. Como que é esse negócio? Pela fé eu vou oferecer um sacrifício a Deus. Pela fé eu vou oferecer um sacrifício do jeito que eu entendo. Não, negativo. Pela fé, no conhecimento que Abel tinha de como Deus era, Deus santo, Deus poderoso, e pela fé Abel ouviu alguém dizendo como que tem que oferecer sacrifício a Deus, pela fé, no conhecimento de como deveria proceder o sacrifício, ele assim procedeu. Não foi uma fé engenhosa, inventada, criada, não foi a fé de Abel pelo Abel. Confia em Abel. É uma fé que Abel exerceu no conhecimento que ele tinha de como deveria oferecer o sacrifício a Deus. Por isso que o dele é aprovado e o de Caim é reprovado. Porque Caim quis fazer do jeito dele, entre aspas, na fé dele, ou no fideísmo dele. Versículo 5, volte seus olhos à palavra de Deus. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Pela fé desse homem que viveu crendo e tremendo e temendo diante de Deus, pela fé de um Enoque que conheceu os atributos de Deus, que conheceu a vontade de Deus, e esse conhecer os atributos de Deus e a vontade de Deus, que é a fé prática desse homem em Deus, é que Deus decidiu dizer assim, você é demais, vem para mim, trasladou. Não é uma fé de Enoque pelo Enoque, confia em Enoque. Foi uma fé do Enoque no Deus que ele conheceu. Uma fé de Enoque no Deus que ele obedeceu. Ou seja, é fé em fatos. Versículo 6. Aqui vai ter um intervalo da definição, mas vai ser um chamado para essa comunidade, aos hebreus, e um chamado para você e para mim. Verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. O que o autor está dizendo aqui, deixa eu dar um pit stop, deixa eu parar com os modelos. Crentaiada aos hebreus, eu quero dizer a você, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas como que é esse negócio de sem fé é impossível agradar a Deus? O que o autor aos hebreus está dizendo? Olha, quando você se relacionar com Deus, quando você for orar a Deus, quando você for se aproximar dele nessa nossa linguagem humana, é necessário que você creia nesse Deus que já se revelou nas Escrituras. É necessário que você creia na existência dele.
É isso que nós vemos aqui no versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista. É orar a Deus na certeza, na convicção, no fato de que Deus existe. E por que eu creio que Deus existe? Porque Ele se revelou na palavra, nas Sagradas Escrituras. É essa fé que o autor aos Hebreus está dizendo. Não é aquele fideísmo de pensamento positivo, de declarações. Voltando aos modelos de gente de fé. Verso 7, volte seus olhos à palavra de Deus. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé que Noé, ou seja, pelo que Noé ouviu, e Deus falou com ele, e Noé decidiu escutar, que é o que nós falamos na nossa escola bíblica domingo retrasado, que além de ouvir, eu preciso escutar. Além de ouvir e ser informado, eu preciso escutar, que é igual a obedecer. Pela fé, Noé ouviu. Deus chama, Noé, vem cá. Olha, esse mundo está terrível, eu vou exterminar em água. E eu quero que você seja o meu instrumento, construa uma arca, salve a tua casa e vamos prosseguir. Pela fé, ou seja, Noé ouviu o desafio que Deus deu e Noé topou o desafio. Noé obedeceu o desafio. Essa é a fé que o autor aos Hebreus está dizendo que Noé teve. Ele simplesmente ouviu, escutou, ou seja, ele obedeceu. Verso de número 8 a 10. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé. E aqui nós, classicamente, aprendemos, desde quando conhecemos a palavra de Deus e passamos a frequentar a igreja, que o pai da fé é chamado de Abraão. Abraão é chamado pai da fé. Mas que fé é essa que Abraão teve? Abraão, igual ou semelhante a Noé, ele ouviu o chamado de Deus em Gênesis 12, versículo 1 a 3, quando Deus diz a ele, vem cá, olha, eu quero formar um povo, uma nação, e através dessa nação eu quero abençoar todas as outras nações da terra. E Abraão, estou te escolhendo para fazer parte desse propósito. Você topa? Abraão falou, top, Senhor, estou contigo. Essa é a fé de Abraão. Abraão ouviu o chamado de Deus, Abraão ouviu o desafio de Deus e ele decidiu obedecer a Deus. Ele topou o desafio de Deus. Pela fé, há uma mulher aqui, e graças a Deus, há uma mulher aqui também no versículo 11, aqui diz, pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve fiel aquele que havia feito a promessa. E você que está atento a essa mensagem, eu quero pedir que você escute bem, continue escutando bem o que eu vou dizer para você. Por que Sara, estéril, deixou de ser estéril e passou a ter filho? Foi pela fé dela. Não, eu estou perguntando completamente. Porque Deus veio a ela e fez uma promessa para ela. Porque Deus veio a ela, fez a promessa e falou, e eu vou fazer nascer de você, junto com seu marido Abraão, a nação a qual eu estou escolhendo. O que eu quero dizer para você? Que Sara, não é a fé pela fé da Sara que a fez deixar de ser estéril e ter filho. Mas é porque Deus fez uma promessa a ela, e Deus se comprometeu com ela de assim fazer. E Deus então fez. Havia um propósito ali de Deus. Então, Sara crê no que Deus prometeu. Depois que ela deu a risadinha, quando o anjo trouxe a notícia para o Abraão na tenda do lado, quem leu a história. Depois que ela brinca com isso, Deus vem e fala, opa, eu estou falando, eu vou fazer. Ela fala, eu creio, Senhor, porque o Senhor está prometendo. Por que eu estou sendo redundante nesse pedaço aqui? Vou dar um exemplo de fideísmo para você. O que é fé disfarçada? Quando os crentes ou os religiosos chegam para uma mulher estéril e falam assim para ela, se você tiver fé igual a fé de Sara, você vai gerar filho. Você já ouviu isso?
Isso é fideísmo. Isso não é fé. Isso não é fé. Isso é fideísmo. Ah, pastor, mas Ana foi estéril e Deus deu filho. Um caso. Quantas mulheres estéreis e homens também que se tornaram estéreis por causa de uma ou outra questão e se tornam pais adotivos. Pais do coração. Pastor, meu colega que esteve aqui semana passada, quem veio no culto domingo da manhã, ouviu que ele declarou a viva voz aqui, que os 2 filhos dele são filhos do coração. Será que ele não teve a fé, a mulher dele ou ele não teve a fé como a de Sara? Muito cuidado em pegar o versículo da palavra de Deus, onde Deus prometeu e disse, olha, eu vou fazer com que você deixe de ser estéril, para que você faça parte desse projeto e seja junto com Abraão, esses pais da nação. Uma coisa é Deus chegar para Sara e prometer que vai fazer determinada coisa para ela. Outra coisa é eu pegar esse texto isoladamente, fora do contexto, e sair falando para tudo quanto é mulher estéril, creia como Sara creu, que a partir de agora você vai gerar filho. Não faça isso, que você pode gerar frustração em muita gente. Não comprometa Deus com as pessoas, com aquilo que Deus não te permitiu e não me permitiu comprometer. Isso é fideísmo. Isso não é fé. Não tem que racionalizar, não tem que pensar. Creia só pela fé. Fé sem razão é um negócio meio esquisito. Pela fé, Sara recebeu o poder de ser mãe. Foi mãe por crer na promessa que Deus lhe fez. Então percebam que esses homens e essa mulher, eles foram alvos de promessas de Deus. Promessas específicas. É bom que eu e você entendamos que quando nós abrimos a palavra de Deus, a gente estuda a palavra de Deus, há promessas específicas a homens e mulheres específicos com propósitos específicos. E há promessas gerais, como para você e para mim. Questão de salvação, de santificação, de socorro de Deus, presença de Deus, o Deus que nos ama, o Deus que nos cuida. Promessas gerais. Essa aí, vamos, como foi orado, nos apossamos dela pela fé na palavra de Deus. Cuidado com aquilo que foi promessa específica a pessoas específicas, a propósitos específicos. Que não é o seu caso e o meu caso. Ok? Porque senão nós vamos pegar o texto, distorcer ele e viver fideísmo. Tirar a razão, aquilo que a palavra de Deus apresenta, e me chama e te chama a refletirmos. E vamos prometer coisa para as pessoas que nós não vamos ter condição depois de cumprir. E aí nós vamos ter que chegar para ela e falar assim, ó, a sua fé está equivocada. Porque não tem a coragem de dizer, eu fiz o que não devia. Percebam que esses homens e essa mulher de Deus foram alvos de promessas de Deus. Ninguém chegou, a não ser Deus, para Noé, e falou assim para Noé, Noé, é o seguinte, o mundo aí está um caos. Pecado, a depravação está demais. Noé, eu vou destruir tudo. Mas antes, Noé, eu quero poupar, você e sua família, faz uma arca. É claro que Deus chegou para Noé, falou de uma situação, num contexto específico, e chamou Noé, desafiou ele para construir a arca. Uma coisa é Deus chegar para Noé e chamar ele para fazer uma arca. Outra coisa são os crentes de hoje, sejam eles pastores, apóstolos, bispos, profetas, apóstolos, seja o que for, arcanjos, semi-anjos, seja um crente comum e chegar para alguém e falar, esse mundo está terrível, eis que te digo que Deus vai destruir tudo. E você, irmão, pela fé, creia que Deus te chamou para construir uma arca. Tem nada a ver, né? Tem nada a ver. Promessa específica, pessoas específicas, e realidades específicas. Não traga isso literalmente para a tua e para a minha realidade hoje. Ninguém chegou para Enoque a não ser Deus e falou, Enoque, você está caminhando de um jeito tão belo que eu vou trasladar você. Foi Deus que falou isso para Enoque. Mas eu não posso pegar esse texto e chegar para alguém e falar, você é tão crente, você é tão santo, você é tão abençoado, que eu acho que você vai ser trasladado. Você não vai nem morrer, você vai ser trasladado. Igual Enoque. Não faça isso. Não faça isso. Promessa específica a uma pessoa específica num contexto. Ninguém chegou para Abraão a não ser Deus e disse, Abraão, eu decidi escolher você. É você junto com Sara que vão ser os pais da grande nação.
Tem algum outro Abraão na face da terra aí que você conheceu? Eu não conheci nenhum outro. Nenhum caso específico. Então, meu irmão, minha irmã, não chegue para ninguém prometendo aquilo que Deus não te deu autoridade bíblica para prometer. E nem desafie a fé das pessoas com textos bíblicos fora do seu contexto. Que você vai ser um instrumento de adoecimento na vida, na alma dessas pessoas. O fideísmo, ele tem nadado de braçada no meio evangélico. Cara de fé, cheiro de fé, jeito de fé, mas não é fé, é fideísmo. Eu quero concluir a nossa mensagem, essa é a primeira da série, chamando a sua, minha atenção, que segundo a narrativa bíblica de Hebreus 11, de 1 a 12, eu e você lemos e meditamos um pouco essa noite, que fé tem definição, e não é a sua, não é a minha, é a que a Bíblia diz. Fé é certeza e esperança, ela é convicção de fatos, de coisas que vão passar a existir, de coisas que foram prometidas nas Sagradas Escrituras, embora ainda não a temos de concreto. Olha o que diz o final do versículo 1, vou ler ele inteiro e frisar o final do versículo 1, capítulo 11 de Hebreus. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Olha, eu ainda não estou vendo. O que eu não estou vendo? Aquilo que eu creio que Deus tem poder para trazer à existência. Mas não é tudo aquilo que eu quero que Deus traga à existência. É aquilo que Deus, de uma maneira direta e objetiva, disse a você e a mim. Ou de uma maneira geral, disse nas Escrituras. Pela fé eu creio que eu vou viver Filipenses 4, versículo 6. Se eu lançar diante de Deus todas as minhas ansiedades, as minhas preocupações, eu tenho certeza que eu vou, pela fé, viver a paz. Que excede todo o entendimento, guardará minha mente e meu coração. Mas essa minha fé é de uma obediência na palavra, que isso é uma promessa geral para mim e para você. Ok? Isso é fé. No fato das Escrituras. Não é um tiro no escuro. Então cuidado. Irmão, você crê? Creio. No quê? Não, tem que crer. O negócio é ter fé. Não pensa muito não, que se pensar, esse negócio de ficar estudando muito, pensando muito, esse negócio de razão é contra a fé. A razão nunca foi contra a fé. Aliás, até quem quer explicar a fé sem razão, ele já racionalizou a explicação dele. Percebe? A fé, ela tem que ser racional. Na palavra de Deus. Os fideístas, eles procuram. Olha o que os fideístas falam. Eu quero te alertar, tá? Sabe como você identifica um fideísta? No meio da igreja, tá? Os fideístas, eles procuram se esquivar de qualquer tipo de argumentação. Mais ou menos assim. Também é o pastor que está falando. Como é que eu vou discutir com ele? Também é o presbítero. É o professor da escola dominical. Também você estudou. Como que eu vou argumentar com ele? Então eu não vou nem argumentar, eu vou continuar tendo a minha fé. Isso é, com todas as letras em itálico, negrito e sublinhado, um fideísta. Ele corre das argumentações. Ele corre de racionalizar a sua fé, a sua crença na palavra de Deus. Cuidado com esses. Os fideístas procuram se esquivar de qualquer tipo de argumentação para que possam apoiar a sua fé em Deus. Mas esta corrente teológica é flagrada em explícita contradição. Como eu falei, quando ele quer explicar a própria fé dele, ele já começou a racionalizar. Eu não sei quantos já leram aqui, mas se você puder, há resumos aí para você ler, de Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, ele foi um dos teólogos que colaborou muito para o cristianismo. É um homem do 4º século, ano 350 alguma coisa, até 400 e pouco depois de Cristo. Agostinho de Hipona, ele já se deparou com esse tipo de fideísta lá no 4º século já. Ou seja, há 300 e poucos anos depois da morte, ressurreição e ascensão de Cristo, Agostinho, um cristão cheio do Espírito Santo de Deus, já teve que debater com esses fideístas lá. E olha o que Agostinho diz. É impossível que Deus odeie em nós o atributo pelo qual nos fez superiores aos demais seres vivos. Devemos, portanto, recusar-nos a crer de um modo que não receba ou não busque razão para a nossa crença, uma vez que sequer poderíamos crer se não tivéssemos almas racionais. Resumidamente, sabe o que Agostinho diz? Olha, lá na criação, Deus te fez e me fez a mais do que os animais irracionais. Por isso que na ciência nós somos chamados de animais racionais. Agostinho está dizendo assim, como que eu vou negar? Deus jamais vai querer que eu negue aquilo que Ele me criou, um ser pensante.
um ser que raciocina. A Bíblia Sagrada, a nossa maior, melhor dizendo, a nossa única referência de fé, ela nos ensina em Cristo Jesus, pelos apóstolos, pelos profetas, no Antigo e no Novo Testamento, a que usem a sua inteligência e razão. Vou só citar uns textos aqui, a gente vai usar nas próximas mensagens. Isaías 1,18, o próprio Deus chama o povo e diz assim: vinde então e argui-me, diz o Senhor. Vem, me questionem, perguntem a despeito disso que eu estou dizendo a vocês. A 1 Pedro, o apóstolo, no capítulo 3, versículo 15, diz: estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança ou da fé que há em vós. O próprio apóstolo diz: você tem que explicar essa fé. Aqui. Segundo a narrativa bíblica de Hebreus 11, de 1 a 12, que lemos e expomos essa noite, a fé resulta de promessas de Deus. Eu sou, primeiramente, um ser humano cristão, filho amado por Deus, que tenho fé. Eu sou um pastor de fé. De fé, não de fideísmo. Pastor de fideísmo está cheio por aí. Apóstolos e pastoras de fideísmo está cheio por aí. Eu sou um pastor de fé. Fideísmo não conte comigo, mas fé na palavra, racional, naquilo que Deus nos ensina, eu creio. E como eu creio nesse Deus? Eu tenho tanta fé que eu vivo em paz. E a fé, ela gera isso na vida do cristão. A fé resulta de promessa de Deus para com os seus. Como nós lemos aqui, a fé que nós lemos aqui em Hebreus 11, de 1 a 12, é resultado de promessa que Deus fez para Abel, fez para Enoque, fez para Noé, fez para Abraão, fez para Sara, mas fez também à igreja, aos hebreus e a você e a mim. Volte seus olhos nesse final da mensagem, versículo 3, o que diz ali. O autor aos hebreus agora se volta para aquela igreja e diz assim: pela fé, entendemos que o universo foi formado. Essa conjugação do verbo aqui, esse entender, é no plural. O autor está dizendo assim aos hebreus: meus irmãos, pela fé, nós entendemos. Mas ele continua dizendo no verso 3, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Ele seja assim, olha, pela fé que eu e você, crentes aos hebreus, pela fé que eu e você, crentes da Igreja Presbiteriana da Coab, temos na palavra de Deus, pela fé que nós temos em Gênesis, a narrativa da criação e do estabelecimento de tudo que Deus criou, pela fé que nós temos nessa palavra, é que nós entendemos. E é assim que eu e você somos chamados a viver, eu, você e todos os demais cristãos em todas as épocas. Então, cuidado com a promessa dos outros. Por mais crentes que pareçam, cuidado com a expressão de pessoas falando: nossa, você viu como o irmão, aquele irmão tem uma fé? Aquela irmã tem uma fé. Glória a Deus se de fato for fé. Mas pega a palavra de Deus e começa a observar se você não está confundindo fé com fideísmo. São coisas bem distintas, parecidas. Se enganam, se confundem. Mas não é a mesma coisa. Tenha fé nas Escrituras sob boa hermenêutica, ou seja, embaixo de boa hermenêutica. Não tenha fideísmo. Eu quero encerrar dizendo assim: eu creio no Deus que tudo pode. Se você puder repetir comigo, eu não gosto desse negócio de ficar repetindo, porque parece que eu estou induzindo você, eu não gosto disso. Se você tiver liberdade, se não tiver, não precisa falar. Diga assim: eu creio no Deus que tudo pode, mas não deve. Isso é fé. Entendeu? Isso é fé. Não, fé é orar pelo fulano e ele vai ser sarado. Fé é orar pelo Beltrano e ele vai encontrar um emprego. Fé é orar por essa situação e a pessoa vai encontrar isso. Fé é orar por isso e vai acontecer. Porque é isso que a Bíblia diz que é fé. Onde? Que texto de Gênesis e Apocalipse? Isso não é fé. Isso é fideísmo. E a questão é que pegou-se esses versículos isoladamente que eu citei na introdução, que eu vou pregá-los um a um nas próximas semanas, e interpretou-se isolado. E aí, hermenêutica isolada vira fideísmo, naquilo que se refere ao que deveria ser fé. Que Deus te ajude, meu irmão e minha irmã, que Deus me ajude a vivermos como o justo, e a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé.
e que você e eu queiramos viver pela fé. Razão, palavra, não fideísmo, não pensamento positivo, não declara e fala que vai acontecer. Às vezes eu me canso de ler alguns colantes de carro, algumas pessoas dizendo, está acontecendo isso com fulano. Ah, é? Não precisa nem orar pedindo, já vamos agradecer, que Deus vai fazer. Como que é esse negócio? Eu não consigo entender, eu não consigo ver isso aqui. Parece que eu estou nervoso, né? Eu não estou nervoso, não. Estou calminho. Sabe o que eu fico? Zeloso pelo rebanho de Deus, indignado com essas ações equivocadas. Quantas pessoas machucadas no meio evangélico, porque confundiram fé com fideísmo. E o que eu quero viver com você como igreja nesse lugar é uma fé saudável. Uma fé saudável. Feche seus olhos, todos de olhos fechados. Pense um pouquinho na sua vida de fé. E tenha a ousadia de dizer, Senhor, me perdoe. Porque às vezes eu estou meio que equivocado. Me perdoe, Deus, porque às vezes eu estou confundindo fé com fideísmo. Ouse fazer isso. Isso é graça de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida, que não quer ver os seus filhos doentes, enfermos, por uma fé equivocada. Deus te chamou e me chamou para vivermos uma fé saudável, uma fé que gera paz, uma fé que gera tranquilidade, que desafia. Vamos cantar pela fé no Filho de Deus. Eu e você somos vencedores, encarando toda e qualquer adversidade, em uma fé racional, em uma fé bíblica. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Fé na palavra de Deus, que é o seu Filho. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo eu e você podemos nesse Deus. Tudo posso em Jesus. Ele é fiel, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Pela fé no Filho de Deus. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus. Ele é fiel, meu fiel e bom pastor. Aleluia. Digno é de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Aleluia. Digno é de receber todo louvor. Ele é digno de receber. Digno é de receber todo louvor. Mais uma vez, ele é digno de receber. Digno é de receber todo louvor. Vamos orar, Pai, nós te bendizemos mais uma vez essa noite. Nós agradecemos por esse tempo especial que o Senhor nos proporcionou aqui. E podemos estar neste lugar de maneira confortável, podemos dizer. E juntamente com cada um dos nossos irmãos aqui, expressar a Ti o louvor e a adoração que é devido ao Seu nome, a qual nós fizemos no nome, e somente no nome, pelo nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és aquele que fala conosco. E que nós possamos sair deste lugar refletindo sobre tudo quanto o Senhor nos diz. Que nós possamos, ó Deus, repensar, ressignificar a fé na nossa existência. Que nós possamos, ó Deus, de fato, termos a ousadia e a coragem
de dizer perdão, Senhor, perdão, Senhor. Porque às vezes fui mais fideísta do que tive fé. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos a ressignificar a fé bíblica na nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a perseverar nessa reflexão. E que Tu possas, ó Deus, ir nos dando as próximas mensagens. Conquanto já temos os textos, que Teu Espírito nos ilumine, que Teu Espírito nos conduza, e nos leve, ó Deus, a continuar a repartir com o Teu povo, aquilo que tão somente é a Tua palavra, para que continuemos a ser edificados, fortalecidos sobre a Tua palavra. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, que o consolo, que a capacitação do Espírito Santo de Deus, para que vivamos de fé em fé, bíblica, racional, seja sobre a sua vida e sobre a minha vida, hoje, e até a volta gloriosa de Jesus, no nome de quem nós oramos agora. Amém e amém, Senhor.